Fala pessoal, é óbvio que todo mundo merece férias, mas quem está trabalhando pela censura não tira férias. E é por isso que eu não posso abaixar a guarda e nem vocês. A gente preparou o melhor de 2024 para 2025 vir com força total. E o Fio Diário ainda tem muito conteúdo exclusivo para você. Então, mais importante do que nunca, assine o Fio Diário que você vai adorar. A gente precisa da sua assinatura para continuarmos com essa vitalidade, para enfrentar um 2025 com muita força. Não vamos desistir. Um Feliz Natal e um 2025 ainda melhor. Tem um cara que estava gritando na tribuna. É um cara que gritava na tribuna de um jeito que é impossível você ter medo, olhando o risco que ele assume, a dianteira que esse cara tomou. E é um deputado federal que virou um grande amigo e tem um respeito, uma admiração imensa por ele. É um líder de verdade, deputado Marcel Van Hatten. Muito bom dia, Belo Horizonte! E primeiramente, fora Lula! Fora Alexandre de Moraes! Fora Pacheco! E agora eu quero ouvir o nome dessa praça. Liberdade! Viva o Brasil! Que energia, Marco, que energia, Marco. Que alegria estar aqui em Minas Gerais na manhã de hoje. Obrigado, Belo Horizonte! Obrigado, Minas Gerais! Obrigado, Brasil! Por darem mais uma vez exemplo de indignação e mais do que indignação, de ação para combater aqueles que violam os nossos direitos, aqueles que abusam da sua autoridade, os criminosos que tomaram conta do país, mas que eles saibam, nós vamos retomar o Brasil, porque ele é dos bons brasileiros! Hoje é dia de São Miguel, como disse a deputada Bia Kicis, e essa é uma das poucas vezes na minha vida que eu não estou na minha cidade natal, cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, cujo padroeiro é São Miguel. Celebra-se que em 1829, lá chegaram os imigrantes alemães. E eu participo da procissão 29 de setembro, é feriado nacional em Dois Irmãos, para vocês terem ideia. Mas eu não tive dúvida. Nesse dia, apesar da nossa tradição, e eu honro ela sempre, saí ontem à noite do Rio Grande do Sul, sem aeroporto, até agora. Abandonado pelo PT, que além de abandonar o Rio Grande do Sul, ainda diz que está nos ajudando. Passei a noite em claro, 2 aviões para chegar aqui e estar com vocês. E antes de continuar esse discurso, eu preciso só dizer uma coisa, com a energia que eu tenho ainda, porque eu gostei muito da energia e todos os gaúchos gostaram da energia que receberam de volta do povo mineiro. Muito obrigado pela solidariedade que de vocês não faltou com o nosso estado do Rio Grande do Sul. Me arrepia, me emociona, e é por isso que eu tenho que estar mais uma vez com Minas Gerais e com o Brasil. A Bárbara falou muito bem. Eu também fiquei pensando, quando olhei para vocês, quem tinha votado no Pacheco. Eu não pensei, e não teria, eu acho, a coragem que ela teve de pedir para vocês levantarem a mão para ver quem votou, porque eu sequer sou daqui. E eu sei o constrangimento que é perguntar quem votou no Pacheco. Passou essa fase, vocês levantaram a mão, não precisa levantar de novo, vergonha só se passa uma vez. Mas eu só tenho uma coisa para dizer, Bárbara. Quem colocou, tira! 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 Que lindo! Vai! Maravilha!
Rodrigo Pacheco não tem como não ter ouvido isso aqui, não. Ele ouviu, ele sabe. E é o seguinte, agora, senador Girão que está aqui, senador Magno que está aqui, senador Cleitinho que está aqui, os nossos senadores da República, palmas para vocês, em nome do Senado, daqueles que são guerreiros e bravos, todos os dias lutando pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Nós estamos trabalhando cada um dos votos no Senado e vamos continuar trabalhando todos os dias, porque o impeachment do Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, eu digo uma coisa para vocês, é apenas o primeiro. O primeiro! Hoje, 11 ministros deveriam ser empichados. 11 ministros deveriam ser empichados. Fora aqueles que nós já conhecemos, de antes do governo Bolsonaro, eu pergunto, por que Cássio Nunes até agora não despachou a DPF do Novo para restituir o X aos brasileiros? Onde está o Cássio Nunes? Alexandre de Moraes, na sexta-feira, de novo no happy hour dos brasileiros, aqueles que podem ser felizes num momento tão difícil, decide, mais uma vez, fazer algo que eu perguntei se não seria extorsão. 10 milhões de reais para o Twitter voltar a funcionar, 300 mil reais de multa na pessoa física da advogada, e a obrigação de Elon Musk e o X não poderem mais recorrer ao que viola o devido processo legal? Eu pergunto, isso não é extorsão? Isso não é extorsão? Isso não é crime? Onde está Cássio Nunes? E os nossos brasileiros? Está aqui a família do Clezão. Exemplo não só do sofrimento que milhares de brasileiros, muitos aqui, recebi pessoas chorando, pedindo socorro, pedindo por uma anistia, que nem é palavra certa, porque anistia se dá para criminoso. Mas além de exemplo do sofrimento, são também exemplo de coragem, de patriotas, de brasileiros de verdade, de cristãos. E eu pergunto, onde está André Mendonça, o terrivelmente evangélico? Onde está André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro? Traidores! 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 Olha, eu aqui nessa praça chamada Liberdade, vindo de um estado, de um povo aguerrido, aliás, o nosso hino diz que somos fortes, aguerridos e bravos, e povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Nós não seremos escravos dessa ditadura. E estar aqui em Minas Gerais, um povo que também não aceita ser subjugado, que pela sua história, Sargento Gonçalves, Evair, Biaquices, Girão está aqui, o senador, nossos deputados, Eros, Nicolás, o nosso povo gaúcho, mineiro e brasileiro não aceita ser escravo de ditadura. Podem perseguir, alguns não deveriam, estão cometendo muitas injustiças, mas não podem perseguir, prender milhões de brasileiros, é impossível. O objetivo deles, quando pegam alguns, é calar a todos. O objetivo deles
quando multam alguns, cidadãos comuns ou mesmo deputados, é calar a todos. É por isso que quando Alexandre de Moraes disse que multaria em 50 mil reais por dia quem usasse o X, e ele foi bloqueado numa meia-noite de sexta para sábado, a primeira coisa que eu fiz foi ir pro Twitter postar e dizer: vem buscar os 50 mil, seu covarde! Eu não vou me calar! Eu não vou me calar! Eu não vou me calar! Eu não vou! E é por isso que eu quero, para concluir aqui, dizer a todos que o slogan que resume a minha vida, principalmente nos últimos 10 anos, depois que eu tive a oportunidade de viver no exterior e não achava que voltaria ao Brasil. Voltei para lutar pelo meu país, porque não desisto do Brasil. Voltei porque eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Um Brasil realmente democrático, justo, livre e em que os políticos são monitorados pelos eleitores e não os eleitores pelos políticos. Um país em que bandido vai para a cadeia e cidadão honesto anda solto na rua. Um país em que quem governa é justo e não quem é bandido e corrupto. E por isso mesmo, para concluir, eu quero fazer o mesmo que eu fiz há pouco e que para mim resume essa minha fala no dia de hoje. E eu me despeço de vocês com a seguinte frase: quem colocou, tira. Quem colocou, quem colocou, tira! Quem colocou, tira! Quem colocou, tira! Ao ficar a pátria livre, eu morrer pelo Brasil! Muito obrigado, Minas Gerais! Muito obrigado, Brasil! Eu estou muito feliz que atrás de mim a gente tem também um cara que bate duro, está no Senado, tentando trabalhar naquela lagoa pantanosa, radioativa do Centrão, tentando pressionar os senadores do Centrão, e está aqui para passar um recado importante para vocês, um cara que vocês gostam, senador Cleitinho. Pessoal, bom dia a todos. Eu vou começar minha fala aqui. Ontem o ministro Alexandre de Moraes teve a audácia de falar que a cabeleireira que está presa, que tem 2 filhos, que é uma patriota, uma cidadã do bem, ela é perigosa. Quero falar para o ministro Alexandre de Moraes que perigoso é um descondenado que eles descondenaram, que é condenado e foi descondenado, deveria estar preso e está administrando o país hoje por culpa do STF. Perigoso é liberar o André do Rep. Isso é perigoso. Isso sim é perigoso. Eu quero falar aqui para o ministro Alexandre de Moraes e para todos vocês que estão aqui, que nós não vamos desistir. Eu fico escutando lá dentro do Senado, nos corredores do Senado, você não tem medo não, Cleitinho? Eles vão te perseguir. Quem tem que ter medo é eles. Eu não tenho que ter medo de nada, não. Eu não fiz nada de errado. Eu entrei limpo na política. O único medo que eu tenho que ter na minha vida é de Deus, da minha consciência e de vocês que votaram em mim. E eu falo aqui com toda humildade. Nós estamos aqui em Minas Gerais, na terra de Tiradentes. Tiradentes era corajoso. O que está faltando para o presidente do Senado é ter coragem. O senhor Rodrigo Pacheco. Sabe por que eu falo isso aqui? Quer ver?
Quem levantou, levante a mão quem votou em mim em dúvida. Quem estava em dúvida em votar em mim? Na eleição de 2022, muitas pessoas estavam em dúvida em votar em mim, porque não sabia quem eu era. Agora, quem votou no Rodrigo Pacheco em 2018, levante a mão. Presidente Rodrigo Pacheco, olha isso aqui. Isso aqui são todos seus eleitores. Tenha consciência. Saiba que todos que estão aqui votaram em você. 100%. Quase 100% em 2018, que votou no Rodrigo Pacheco, é eleitor de direita. Pois você, Rodrigo Pacheco, você fala tanto de democracia, seja democrático. Coloque o pedido de impeachment de Moraes para a gente votar. E vamos separar. Vamos separar homem de covardes. Vamos separar homem de covardes. Deputados federais e senadores. Nós precisamos obstruir tudo, não deixar passar nada lá. Olha aqui, ó. Desde que seja proposta que é a favor do povo, para reduzir imposto, para ajudar o pobre, para ajudar a população, ok. Agora, como está lá, para ser votado assim que passar a eleição, projeto para poder flexibilizar a questão da lei da ficha limpa, para poder beneficiar Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, para cima de mim não vai deixar passar. Se quer liberar criminoso, bandido, para ser candidato, vão votar a PEC da anistia para poder liberar patriota, trabalhador honesto, que está pagando por injustiça. Chega de palhaçada. Chega. E eu entendo perfeitamente cada um de vocês quando fala assim, eu quero atitude. Isso aqui já é uma atitude. Quantos deputados federais e senadores estão se posicionando? Até agora, senador foi 36. Sabe o que mais me chama atenção? A Dilma, gente, que foi eleita presidente da República através do voto democrático, ela foi impeachmentada. Agora, ministros que são escolhidos pelos senadores, tem no senador que não é de peito para poder impeachmentar ministro. É uma vergonha. Se uma presidente que foi eleita foi impeachmentada, quem que é ministro? Ministro não é eleito, não. Ministro nunca foi votado. Se quer ministro ser votado, quer ser, sai para fazer eleição, sai para fazer candidatura agora, vai pedir voto. Vai ser eleito pelo povo, vai bater na porta da casa de cada cidadão brasileiro e falar que é a favor de aborto, falar que é a favor de droga. Quer ser eleito, vai pedir voto. Eu quero ver qual ministro que tem coragem de peito de sair na rua para pedir voto. Inclusive o Rodrigo Pacheco. Eu quero ver na eleição agora de 2026 se ele tem coragem de ser reeleito senador da República aqui por Minas Gerais. Eu duvido. Duvido. Eu finalizo a minha fala aqui, gente, que tem muita gente para falar. Vocês não querem mais falação, vocês querem atitude. E da minha parte, o que eu mais tenho aqui é atitude. Eu assino qualquer CPI, eu assino qualquer impeachment, eu assino CPI minha. Quem não deve, não teme. Eu assino CPI minha. A Polícia Federal agora pode botar minha vida de cabeça para baixo. Quem dera se fizesse isso. Porque ia mostrar que tem um senador da República que é honesto, que é homem, que honra o povo, que está lá para servir vocês. Agora aqui, ó. Eu sei que esse evento aqui é partidário. Mas todos estão. Quem é mineiro aqui de Belo Horizonte, levante a mão. Cadê o Bruno? O Bruno está do meu lado aqui. Ó. Em 2018, presta atenção, é extremamente importante. Eu até peço perdão para a organização, mas eu preciso quebrar o protocolo aqui e fazer isso. Porque vocês estão reclamando do Rodrigo Pacheco, que votou errado. E está todo mundo aqui hoje vendo as consequências desse voto errado. Aqui em Belo Horizonte, em 2022, o presidente Bolsonaro teve 834 mil votos. O presidente Bolsonaro ganhou aqui. Como é que o Bruno pode estar atrás da pesquisa? Cadê o cidadão de Belo Horizonte aqui? Cadê você que é de direita?
E o que eu peço para vocês nessa reta final, cada um de vocês que estão aqui, leve o Bruno para cada canto de Belo Horizonte. Eu trabalhei com o Bruno 4 anos. Eu sei da integridade dele, eu sei da honestidade dele, do coração genuíno que ele tem. O Bruno será o melhor prefeito do Brasil, mas cabe a cada um de vocês sair daqui com uma tarefa. Além de estar aqui, para a gente conseguir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a PEC da anistia para os presos. E agora também é levar o nome do Bruno para cada cidadão de Belo Horizonte aqui. Se a direita ganhou aqui em 2022, elegendo o presidente Bolsonaro, cada um de vocês tem o dever de eleger o Bruno para prefeito de Belo Horizonte. Aqui é 22, aqui é Bruno Engler. Quem é Bruno Engler, dá um grito aí. Eu finalizo dizendo o seguinte: Deus não escolhe o capacitado, Ele capacita o escolhido. O Rodrigo Pacheco, ele tem mestrado, tem doutorado, ele tem tudo, Rodrigo Pacheco. Eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, não finalizei, não fiz faculdade, mas meu pai me ensinou uma coisa para mim: seja homem e tenha coragem. Eu tenho coragem de sobra para enfrentar o sistema. E eu finalizo dizendo o seguinte: eu posso até não quebrar o sistema, mas o sistema nunca também vai me mudar. Eu vou continuar honrando vocês e trabalhando por vocês. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado. Valeu, Cleitinho. Eu quero chamar aqui, eu acho que, como o Magno Malta tá aqui atrás, eu vou colocar o Magno Malta, daí o Adriles entra. Eu quero chamar um cara também que tem o espírito combativo. É uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer mais recentemente, mas que é muito legal a gente olhar como cada parlamentar é diferente, mas eu respeito muito a autenticidade e a força verborrágica do senador Magno Malta, que está operado, que está de muleta e veio até aqui para falar com vocês. Uma salva de palmas para o senador Magno Malta, pessoal. Isso. Boa tarde, Brasil. Mas alguém está dizendo ainda, nem é meio-dia. Então, bom dia para quem não almoçou ainda. E boa tarde para quem já almoçou. Deus me deu a oportunidade de estar hoje à tarde aqui. É verdade que esse momento é ímpar na história do Brasil pelo contexto criminoso que estamos vivendo. As pessoas foram para a rua pedir direta já a emenda Dante de Oliveira, que não passou. Poucos momentos os brasileiros, em 64, os mais jovens e até eu, passei um tempo iludido com a história de golpe de 64. Na verdade, quem foi às ruas foram homens e mulheres, as famílias, e chamava-se Marcha da Família contra o Comunismo. Nós estamos aqui na Marcha da Família contra o comunismo novamente. O que eles queriam não era democracia. Eles queriam a ditadura do proletariado. Demorou,
mas eles chegaram. A ditadura do proletariado se instalou no Brasil. O Brasil vive hoje um consórcio de perversos. Um consórcio que envolve a Suprema Corte do país, que se tornou um partido político absolutamente radical em favor de si mesmo. Um consórcio da Suprema Corte com a aranha comunista que colocou as patas no país, um descondenado, ladrão, tirado da cadeia para ir para o Palácio do Planalto. Alguém pode dizer, Malta, cuidado, porque Nicolas está processado porque chamou de ladrão. Cuidado, porque Gilvan está processado porque chamou de ladrão. Não foi Nicolas que chamou ele de ladrão. Quem chamou foi o ministro Gilmar Mendes. Ele disse que o Brasil estava sendo comandado por uma cleptocracia. E hoje o cleptocrata está no poder. Disse Gilmar Mendes, sem o Supremo não teria Lula. Disse Gilmar Mendes, sem o Supremo, alguns agentes políticos que aí estão não estariam. Ele não deu recado, ele contou verdades. Nós estamos aqui hoje para retomar a Constituição de volta. Nós viemos buscar o Brasil do ordenamento jurídico de volta. E eu quero me dirigir ao ministro Alexandre de Moraes. Eu agora vou falar para você. O presidente do time onde você joga, ministro Barroso, o advogado de César Battisti, ele anteontem deu uma declaração. Ele disse: o impeachment de Alexandre é querer tirar um jogador do outro time. Uma analogia fraquíssima. Fraquíssima. Mas que tem um certo sentido. Se um jogador que dá voadora, dá cotovelada, faz gol de mão, cospe na cara do juiz, faz gesto obsceno para a torcida, o juiz tem que expulsar. Mas, Magno Malta, quem é o juiz? O juiz é o Senado. Nós temos a obrigação de expulsarmos esse indisciplinado. Se nós não tomarmos providência, senhores senadores, se nós não tomarmos providência, a última declaração do jogador indisciplinado do time de Barroso foi a seguinte: eu dei 17 anos para essa mulher, essa mãe de família, certamente ela não assaltou um banco, certamente ela não é traficante, ela não matou, mas eu vi que a frase que ela escreveu, perder mané, perdeu mané, é letal. Há um quê de letalidade nessa frase. Mas a frase, Xande, é de Barroso. Agora, Minas Gerais, eu pergunto. A frase dela é letal, escrita com um batom. Ora, se a frase dela é letal, o que falar do PT que jogou tinta vermelha na casa de Carmen Lúcia, aqui em Minas Gerais, onde está a letalidade? Eles não foram nem chamados. Gostaria que os senhores prestassem atenção. Rodrigo Pacheco
E a minha fala é porque eu não falo na internet. E não falo no gabinete de Pacheco. Embora o respeite como homem, tem filhos, é casado, mas me dirijo a ele como presidente do poder onde eu estou. Marco Antônio, dos 3 poderes, o que mais poder tem é o Senado. Agora eu pergunto aos senhores senadores, nós estamos dizendo que tem 36 senadores, já comprometidos. Eu lá tenho minhas dúvidas, mas tem 36. Eu queria fazer um apelo aos senhores para entrar na rede social deles e pedir a eles para gravar um vídeo. Grava um vídeo, senador. O senhor está a favor? Fala! Verbaliza, senador! Fala! O que nós precisamos é que Rodrigo Pacheco, que tem sido omisso, não, omisso é uma palavra fraca, que tem sido conivente. Rodrigo Pacheco foi eleito com os votos da direita de Minas Gerais, mas se rendeu ao sistema. Se rendeu ao sistema. Aliás, Pacheco, no dia do memorial que vocês inauguraram, no dia 8, há uma parte no seu discurso absolutamente ofensivo, onde você diz que uma parte dos brasileiros se tornaram traidores da pátria. Não! Foi Minas Gerais que tem um herói chamado Tiradentes. Mas você se comportou como Silvério dos Reis. Encerro dizendo aos senhores que eu não tenho conversa de gabinete. Voltando ao Senado, é preciso que todo e qualquer senador, e muitos estão nos estados, nas cidades, dizendo eu sou conservador, mas está calado. Está calado, você não é mudo? Está calado. Eu sei que um monte não vai falar e vai apoiar o Alexandre de Moraes, porque o rabo está preso. Quero dizer que o golpe sentido foi por aqui. Quantos de vocês assistiram a sabatina dele? Quando alguém vai depor numa delegacia ou em juízo, a primeira palavra é: jura falar a verdade? O senhor sabe, a senhora sabe, que se mentir em juízo será preso. O Alexandre de Moraes, indicado por Temer, satanizado pelo PT, foi depor, foi fazer a sabatina. E esse homem usou 20 minutos falando de liberdade. Liberdade de culto. Um homem sem liberdade está morto. A sua alma foge do seu corpo. Citou Martin Luther King 10 vezes. E eu disse, olha, cuidado, porque vocês quando sentam aí, vendem até a mãe. Eu estava certo. Ele mentiu em juízo. E quem mente em juízo vai preso. Então o Senado tem obrigação, porque a mentira de Alexandre está gravada. A sandice e a maneira do seu comportamento ditatorial e tirano. O Senado tem que impeachment Alexandre de Moraes. Agora, Marco Antônio, vou te dar o microfone. Mas vou te dar uma notícia. Quando eu me emociono, eu não consigo falar muito. Só por isso que eu gastei 3 minutos só. Daqui a mais 6 meses, Girão, Cleitinho, senadores, se vocês não tiverem coragem de vir com a gente, daqui a 6 meses,
o nome desse país não será mais Brasil. Será Alexandria. Os senhores serão alexandrinos. E aquele que não raspar a cabeça para ficar igual a ele, vai preso. Temos que gostar do time dele, das músicas que ele gosta. Vestir um terno igual dele, porque ele manda, ele é senhor de todas as coisas. Ei, Pacheco! Ei, Pacheco! Acorda, cidadão! Você não precisa nem votar. Se toca. Ponha para votar. Tem gente em dúvida? Ponha para votar. Vocês disseram que nós não vamos ganhar, que não passa do plenário. Tá bom, bota para votar. Bota para votar. Eu me despeço do povo mineiro. Vocês invadiram o meu estado do Espírito Santo. Mas eu agradeço a vocês, porque eu vim do Nordeste e foi recebido lá também. O povo maravilhoso do estado do Espírito Santo. E é em nome desse povo, jovem garoto. Rapaz, você parece até que é filho de Tasso Gereissati. Tem os olhos azul, entendeu? E Tasso Gereissati é rico, você sabe, né? Mas muito longe dos filhos de Lula. Aqueles dois meninos traquinos, eles dão nó em Tasso Gereissati. Deus abençoe. 22 no Brasil inteiro. 22 no Brasil inteiro, para prefeito, para vereador, 22, 22, 22, no dia 6 de outubro, vamos responder para 26, Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, Mike. Pessoal, tem várias formas da gente encarar esse problema que a gente está enfrentando hoje no Brasil, esse pesadelo. Mas uma coisa para mim é fato. Quem não... E eu vou levantar a bola para o Adrilles, porque eu faço isso todos os dias no show da manhã do programa que a gente tem no YouTube. Adrilles Jorge, mineiro, nascido em BH, um cara que eu tenho respeito, uma admiração infinitos. Um poeta. Eu preciso, Adrilles, entender de uma vez por todas. E eu quero que você explore isso também, se você quiser. Quem não fala fora Moraes é aliado nosso, Adrilles? A gente pode admitir aliados que não falam fora Moraes? Recadinho, recadinho, recadinho pro Tarcísio. Tarcísio, isso tem gente que não vai falar isso aqui por conta de partido e tal. Eu falo. Cadê você, Tarcísio? Cadê você, Tarcísio de Freitas, para defender o povo paulista e os brasileiros? Cadê você, Zema? Cadê o Jorginho? Ratinho Júnior? Caiado? Cadê os governadores? Me fudei. Adrilles Jorge. Boa tarde, Belo Horizonte! Belo Horizonte, hoje, é palco para o mundo. Essa não é uma pauta mineira, essa não é uma pauta brasileira, essa é uma pauta do mundo. Sabe por quê? O Brasil hoje, infelizmente, é um exemplo de ditadura para o mundo. Uma ditadura que se traveste de defesa da democracia. Quando Alexandre de Moraes prende uma senhora de 17 anos e a condena a 20 anos de cadeia, ele está dando um exemplo. Em nome da democracia, eu estou destruindo a vida de uma pessoa. Quando ele censura previamente alguém que diz que há censura no Brasil, ele está dizendo para o mundo, eu tenho os meios de fazer essa censura. E notem bem, uma ditadura não nasce sozinha. Ela nasce, sobretudo, da omissão de pessoas, da adesão de pessoas, da covardia de pessoas. E eu tenho que dizer, com tristeza no coração, aqui, em Minas Gerais, que é a terra primeira da liberdade, que é a terra de Inconfidentes, que é a terra de Tiradentes, que se rebelou contra a coroa portuguesa pela opressão e a manipulação e a exploração do ouro mineiro. Quem hoje entrega
o ouro mineiro da democracia, quem hoje entrega o ouro nacional da liberdade de expressão pela omissão e pela covardia, é um covarde que eu votei nele, chamado Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, você envergonha Minas Gerais. Rodrigo Pacheco, você envergonha o Brasil. Rodrigo Pacheco, você envergonha cada eleitor mineiro seu, inclusive a mim. Rodrigo Pacheco, você é um traidor da pátria! Lambe-botas de ditador! O que o povo brasileiro pede de você, Rodrigo, é que tenha um mínimo de ação. É um mínimo de ação para liberar o processo de impeachment que todos querem. Do ditador, do omisso, do canalha, do ditador, do tirano Alexandre de Moraes. Está lá na Bíblia. Cristo disse que a fé se faz em obras. A oração é necessária. A esperança é necessária. A reza é necessária. Mas sem a ação, a fé é morta. A fé só se vive pela ação dos homens. E a ação de cada um de vocês é o princípio da democracia. Democracia, governo do povo, ação do povo. E o preço da democracia, o preço da liberdade é a eterna vigilância. A liberdade tem sido usurpada de nós, tem sido tirada de nós, em nome de uma falsa defesa da democracia. E são vocês, cada voz de vocês, que vão construir um belo horizonte de liberdade e de democracia no mundo. Se o Brasil hoje é um túnel negro para um modelo perfeito de ditadura, somos nós de Belo Horizonte, de São Paulo, que estamos mostrando para o mundo que nós vamos ser um farol que vai iluminar a reconstrução da democracia nesse país, a reconstrução da liberdade de expressão para todo o mundo. A obra é a voz de cada cidadão mineiro de Belo Horizonte, do Brasil, que vai reconstruir. Porque a democracia, senhor Alexandre de Moraes, não é o senhor. Você não é o Estado Democrático de Direito. Você não é o STF, você não é a instituição do Supremo Tribunal Federal. Você suja o STF. Você suja a democracia. Você suja o bom nome da liberdade de expressão. Quem é a democracia é o povo. O povo é a democracia. E não é só o senhor Rodrigo Pacheco que é um omisso. Cada governador. Eu gostaria de perguntar, onde está o governador Romeu Zema? Onde está a voz do governador Romeu Zema, que eu também votei? Onde está ele dizendo que existe uma ditadura no Brasil? Onde está o governador Tarcísio Gomes de Freitas, que disse que está conversando com Alexandre de Moraes? Governador, o senhor não tem que conversar com Alexandre de Moraes, o senhor tem que dizer, o senhor tem a obrigação moral de dizer que o Brasil é uma ditadura. Romeu Zema, você tem a obrigação de dizer, o Brasil é uma ditadura. Para que serve construir estrada, construir escola, construir uma ponte, se o governador não percebe, se o governo político, se a liderança política, se um senador e um deputado não percebe que existe uma ditadura arruinando a vida das pessoas, deixando morrer pessoas da cadeia como Clériston Pereira da Costa, morto pela omissão imunda de Alexandre de Moraes e dos demais ministros do STF. Foi pedido a soltura dele, um homem que estava doente. Pois eu digo, é essa omissão, é esse o silêncio de líderes políticos, inclusive de direita, tá? Não é só da esquerda não, inclusive de direita, tem se mantido omissos, covardes, lenientes, complacentes com a ditadura. Esse aqui não é um evento partidário. Eu sou candidato a ser uma pessoa melhor, para merecer a aprovação do povo. O povo é que é o soberano nacional. Quando alguém fala, existe uma ditadura na Venezuela, existe uma ditadura em Cuba, tem que respeitar a soberania nacional. Não existe soberania nacional em ditadura, porque a soberania é de vocês. É o povo. O governante é o empregado do povo. E eu digo, não existe hoje no Brasil soberania nacional. Quem está reconquistando a soberania nacional, a democracia direta, é o povo que fala pelo povo. E um líder político que se mantém omisso, um líder, um governador, um senador e um deputado que não fala que existe uma ditadura no Brasil,
é um covarde omisso. Não há conversa mais com Alexandre de Moraes. Há o princípio de impeachment do Alexandre de Moraes. O ditador tem que ser expurgado, tem que ser expulso, como um câncer. E o câncer do Alexandre de Moraes produz a metástase do silêncio, a metástase da omissão, a metástase da covardia. Tem uma coisa boa a respeito da ditadura: ela separa os bons dos maus. Os bons são aqueles que olham para o ditador e apontam o ditador. Os bons são Magno Malta, são Nicolas Ferreira, que está aqui do meu lado, é Marco Antônio Costa. Os bons são aqueles que não temem a própria morte para defender a vida da democracia brasileira. E a vida da democracia brasileira é um princípio cristão, porque só ama de maneira cristã. Isso está na Bíblia. Quem é livre, quem é escravo não consegue estabelecer o seu amor, e quem escraviza oprime o amor, a misericórdia, o perdão. Então aquele que se mantém omisso diante do ditador é tão canalha quanto um ditador. Eu encerro minha fala dizendo a mesma coisa que eu disse há 2 anos atrás. Há 30 anos, eu vejo uma democracia pujante no Brasil. A liberdade de expressão pujante no Brasil. Há 30 anos, eu ouço dizer, fora Fernando Henrique, fora Lula, fora Itamar, fora Bolsonaro, fora qualquer um. Isso é da democracia. Você pode dizer, se você não gosta do seu governante, você querer fora ele. E por que eu não posso dizer, fora Alexandre de Moraes! Fora Pacheco, covarde! Traidor de Minas Gerais! Traidor da democracia! Vocês têm que ser fiéis aos povos, seus canalhas! Omissos! Covardes! Rodrigo Pacheco, traidor do povo! Alexandre de Moraes, traidor do próprio caráter nacional! O povo diz que está cansado de vocês! A democracia está cansado desses tiranos! Minas Gerais, terra primeira da libertação do povo brasileiro! Nós somos os novos Tiradentes. Nós somos os novos Inconfidentes. E ninguém vai arrancar a nossa cabeça. Porque a cabeça do mineiro é a cabeça do brasileiro. É a cabeça da consciência nacional. É a cabeça da democracia. É a cabeça da liberdade. É a cabeça de Cristo. Fora Alexandre de Moraes, traidor. Fora Rodrigo Pacheco, traidor de Minas. Traidor da nação. Viva a democracia, viva Minas! Belo Horizonte vai ser o primeiro horizonte que vai retomar a democracia para o Brasil e para o mundo. Boa tarde, Minas! Até breve e até sempre! Viva o povo brasileiro! Eu falei que a gente tem os melhores oradores do Brasil aqui no caminhão hoje. Isso é sensacional. Então, eu queria fazer essa transição passando para um cara que eu admiro também bastante, eu tenho um respeito gigantesco. É um cara que está se colocando... Percebam isso, tá? Eu bato nisso desde o ano retrasado, eu estou batendo nessa tecla. Só pode ter a confiança do povo quem está ao lado do povo contra o tirano. Não é mesmo, Bruno Engler? Salva de palmas para o Brunão. Boa tarde, BH! Gente, eu queria agradecer primeiro cada um de vocês que estão aqui lutando pelo Brasil e dizer que esse não é um evento político. Nós temos pessoas aqui de diversos partidos, diversas cidades, unidas em torno de uma única causa. Inclusive, o convite estava aberto para qualquer um que quisesse aparecer. E eu vim aqui, que eu tenho coragem de me posicionar. E eu não falo aqui como candidato, eu falo aqui como cidadão, como eu faço há 10 anos, desde 2014, em defesa da liberdade, em defesa do meu país. Porque o que a gente está vendo acontecer no Brasil é extremamente preocupante.
A gente está vendo a nossa liberdade sendo arrancada e algo precisa ser feito. E quem tem o poder de fazer alguma coisa é daqui de Minas Gerais, se chama Rodrigo Pacheco, e nós estamos aqui para cobrar. Rodrigo, não seja covarde, faça o seu trabalho e paute o impeachment de Alexandre de Moraes. Porque o que a gente tem observado são absurdos. A gente viu uma pessoa morrer. O Clezão morreu por omissão do Alexandre de Moraes. Uma pessoa que estava doente, que precisava de tratamento. Se fosse um bandido, se fosse um homicida, um estuprador, um sequestrador, direitos humanos do Brasil inteiro estava indignado. Mas era um patriota. Aí a imprensa finge que nada aconteceu, aí o Supremo finge que não é com eles, e a gente tem uma família que chora, que perdeu um pai honesto, trabalhador, que precisava de atendimento médico e lhe foi negado. A gente vê um processo completamente viciado no Supremo Tribunal Federal, em que o Alexandre é, ao mesmo tempo, a vítima, o juiz, o acusador, sem respeitar o devido processo legal. Nós vimos a denúncia da Folha, foi algo gravíssimo, encomendando a fabricação de provas. Olha, não tem nada, sejam criativos. Que democracia é essa? Nós sim estamos aqui em defesa da democracia, em defesa do Estado democrático de direito, em defesa da nossa liberdade. Então o recado aqui é um só. Rodrigo Pacheco, não seja bundão. Paute o impeachment do Xandão. Muito obrigado. Essa rima é nova. Essa rima eu não conhecia. Pacheco. Ele é o que mesmo? Ah, eu não tinha ouvido. Paute o impeachment do Xandinho. Xandinho, porque ele não bota mais medo em ninguém. É, Xandinha. É. Mas, ó, pessoal, muito feliz. E eu preciso colocar isso para vocês. Esse cara é um fenômeno. Eu olho para a energia, para a hombridade desse cara. E eu já falei que eu me inspiro com a retórica do Marcel. E eu me inspiro com a hombridade e com a decência intocável de Nicolas Ferreira, pessoal. Uma salva de palmas para ele. Boa tarde, Belo Horizonte. Quem quer que o Xandão caia, dá um grito aí. Pessoal, eu tenho rodado o Brasil e é muito bom poder levantar boas pessoas no nosso país, mas confesso que estar na nossa casa é muito melhor. Minas Gerais é o melhor estado desse país, porque aqui é a terra da liberdade. Tancredo Neves dizia que o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E, infelizmente, ao longo do tempo, nós mineiros ficamos muito confortáveis, esquecemos de lutar, deixamos de lado a nossa coragem por conta de picaretas que foram eleitos a nossas custas por conta de um voto do menos pior. Todo mundo aqui votou em outros candidatos a senadores para não eleger a Dilma. Só que eu preferiria a Dilma. Pelo menos ela ia fazer a gente rir. Porque o pior tipo de homem que pode ter nessa terra é o covarde do Pacheco, que na sua terra, eu duvido que ele consegue andar em paz aqui nas ruas de Belo Horizonte. Sabe por quê? Ele consegue andar em paz aqui em Belo Horizonte? E é inacreditável como que um mineiro, que poderia estar fazendo história em 200 anos, pautando o impeachment do Alexandre de Moraes, que está literalmente careca de fazer tanta tirania, mas nós temos um frouxo. Oi, quem não é mineiro? Pacheco. Não, ele foi eleito por Minas, perdão. Perdão, eu nem sei de onde é o Pacheco. Rondônia. A gente tinha que mandar o Pacheco de volta para Rondônia, então, pô. O que foi caçar aqui? Vai embora.
Mas a gente entende a necessidade da gente estar aqui se manifestando. E eu tenho que dizer algo para você, muita gente, principalmente por conta das eleições, muitas ficaram desanimadas, muitas ficaram desesperançosas, perderam a vontade de ir para a rua pelo fato terrível que aconteceu no dia 8 de janeiro, que eu comento logo após, mas que nós estamos compreendendo que quando você não vem para a rua, você está fazendo exatamente o que o Lula quer que você faça. Quando você não abre a sua boca para poder falar contra os nossos inimigos, você está fazendo exatamente o que Alexandre de Moraes quer. Quando você deixa de se importar com a política, você está fazendo exatamente o que Moraes e a sua turma quer. O que eu quero dizer com isso? A esquerda não chegou ao poder ontem. Foram diversas pessoas que trilharam esse caminho para que elas chegassem ao poder. Quantos homens serão necessários para que a direita retorne ao poder novamente? Eu não sei, mas uma coisa eu posso ter certeza, depende de você. Depende da tua luta, depende da tua voz, porque não é somente uma pessoa que consegue mudar esse país. É uma soma dos indivíduos. Quando você olha para o que aconteceu no dia 8 de janeiro, muitos baderneiros, como a esquerda cansou de fazer e nada sofreu de consequência, você vê que as penas que estão sendo colocadas nessas pessoas, como temos aqui as filhas e a viúva do Clezão, que perdeu a sua vida por conta da inércia do Alexandre de Moraes e do STF, você percebe que nada mais é do que o recado que o STF está mandando, não é para mim, para Cleitinho, para Bruno, não, é para você, do tipo, não nos enfrente, senão nós iremos detonar vocês, senão nós iremos calar vocês, nós iremos multar vocês. Para quê? Para poder colocar medo em nós, porque o medo nos paralisa. Não sei se você lembra de desenhos animados, quando a pedra vai cair em cima do coiote, ele tenta correr, você fala, por que ele está parado? Por que ele não vai para o lado? Porque o medo paralisa. O medo não pode permanecer nos nossos corações. E aqui está uma demonstração que Belo Horizonte, os mineiros, não têm medo de enfrentar ditador, não tem medo de enfrentar tirânico, mesmo que isso nos custe e muito. Até mesmo porque, eu vou perguntar e vocês dizem sim ou não, vocês já viram algum deputado de esquerda ter as suas redes censuradas? Vocês já viram algum deputado de esquerda perder e ser cassado o seu mandato? Você já viu algum jornalista de esquerda ter o seu passaporte retido e as suas contas detidas? Ou seja, que democracia é essa? Eu disse essa semana e repito, a democracia que nós estamos vivendo é uma democracia de prostituta, que é comprada, que tem preço. Nós não queremos uma democracia de preço, não. Nós queremos uma democracia de valor, com homens honrados lá naquele local, de um presidente que nos honre. E se Deus quiser, em 2026, nós retornaremos ao poder e continuaremos mudando esse país. Recentemente, eu fiz um vídeo juntamente com Gustavo Gaia para poder falar exatamente daquele partido ali, do PSD. Porque é importante dar nome aos bois. Quantas vezes viemos, Cleitinho, para a rua para poder lutar contra a corrupção? E quem é corrupção? Corrupção é um monstro? Não, corrupção tem que dar nome. Depois que a gente começou a bater nos nomes, a Dilma, por exemplo, a gente derrotou a Dilma. Quando foi botado o nome do Lula de corrupto, o maior bandido desse país, e eu não tenho medo de falar isso, se me prender porque eu chamei o Lula de ladrão, vai ter que prender mais da metade desse país.
Ou seja, todos esses caras precisam dar nomes a eles. E quando eu dei o nome do PSD, eu não pedi simplesmente para, olha, não vote em ninguém do PSD. Até mesmo porque eu não voto em ninguém do PT, do PCdoB, do PSOL. E isso tem que boicotar. Porém, todo lugar tem as exceções, boas e ruins. Dentro da polícia militar, não tenho dúvidas que tem ali os ruins. Dentro da política, tem uma maioria vagabunda e tem a minoria boa exceção. Dentro de vários locais, tem as boas e más exceções. Quando eu falei sobre o partido que tem sustentado a ditadura do Moraes, eu te explico por quê. O PSD deu 15 votos para poder colocar Flávio Dino, um cara que fala que ele é comunista, graças a Deus. O Deus do Flávio Dino não é o mesmo Deus que eu, não. Não é de jeito nenhum. O mesmo PSD que, com maioria de votos no Senado, e o Cleitinho está aqui do meu lado, é a prova disso. Nós ficamos 6 meses na CPMI do dia 8, lutando contra STF, contra a mídia, contra os deputados e senadores de esquerda naquela CPMI, e nós destruímos todas as narrativas mentirosas sobre golpe, sobre Bolsonaro, sobre joia, sobre coisa que nunca existiu. Mas qual foi o partido que, mesmo depois de tudo ser provado, deu votos para poder aprovar o relatório da vergonha do Senado, chamado Elisiane Gama, que eu farei campanha contra no Maranhão para nunca mais ser eleita senadora da República? Ela fez um relatório ignorando o G. Dias, que era o general do Lula e estava lá dentro do dia 8. Não colocou diversos atores como Flávio Dino, que foi omisso junto com a Guarda Nacional. Ou seja, quem que no fim das contas foi indiciado e foi punido? Somente aqueles que, muitos inocentes, e outros que quebraram ali o Congresso. E estão tomando 17 anos de cadeia. Vocês sabem quanto tempo o Lula ficou na cadeia? 580 dias. O cara que fez o maior escândalo de corrupção do mundo ficou 580 dias no Brasil. O José Dirceu, que foi o mentor do maior esquema de corrupção do Brasil, foi condenado a 16 anos, reduziu para 12, e esses dias estava solto e discursando lá no Senado sobre democracia. Tá? Chupa essa manga aí. André do Rap, líder de facção criminosa, foi solto e teve todos os seus bens retornados. Seu jato, seu jet ski, enfim. O que nós estamos vendo aqui hoje no Brasil é uma democracia tão falha, mas tão falha, que quem fala contra ela é preso. Quem fala contra ela é censurado. Olha o crime que eu cometi hoje. Tenho que admitir para vocês. Cometi um crime hoje. Eu postei no Twitter. Né? Eu tive a ousadia de fazer uma postagem no Twitter. Porque olha só, o STF agora não vai multar só porque você usou. O requisito é ter usado, mas ter feito posts de discurso de ódio. Pegou aí? Ou seja, para eles, quando nós defendemos a bandeira verde e amarela, quando nós defendemos a nossa liberdade, inclusive de todos, porque lá no Congresso eu falo isso, eu defendo tanta liberdade que eu deixo, por exemplo, o idiota do Janones falar o que ele quiser. Isso é liberdade de fato. Agora, o que nós iremos fazer quanto a isso? Qual que é a solução? Belo Horizonte, Minas Gerais e Brasil. Não há bala de prata contra a tirania. Nós não estamos lutando contra um vampiro. Não é somente uma atacada. São sucessões de ações até a derrubada e a conquista da nossa liberdade. Se você acha que algum dia o Alexandre de Moraes vai falar, tudo bem, muita gente na rua, eu cedo, vamos dar liberdade para o pessoal, não vai. Porque o Alexandre de Moraes ele é muito mais do que um ditador. Ele é um psicopata.
E aí eu te respondo. O que nós iremos fazer? Eu preciso de duas coisas de vocês. Primeiro, eu preciso que vocês tenham coragem. Porque uma coisa é uma pessoa falando fora Moraes. Só você, moça, fala fora Moraes para mim. Calma. Só vocês aqui, ó. Fala fora Moraes, por favor. Beleza. Até a placa do fora Alexandre de Moraes ali, ó. Grita fora Moraes para mim, por favor. Até a última bandeira do Brasil lá. Grita fora Moraes. Essa é a coragem que nós precisamos. Uma coisa é uma pessoa que falou aqui na frente e você lá atrás não ouviu. Mas quando tem uma multiplicação de corajosos, a gente consegue derrubar esses caras, porque eu não tenho dúvidas. Eles não se sustentam na nossa frente, porque eles são homens de geleia, não conseguem ter a coragem para poder fazer o que é certo. Ou seja, você acha que eu vou parar de falar que Lula é ladrão? Porque talvez eu perca meu mandato? Meu amigo, acima de tudo, eu sou uma pessoa, eu não sou somente um deputado, não. Eu sou um cristão, sou uma pessoa que entendi que a minha liberdade vale muito mais, inclusive, que a minha vida. Mas se só eu falo isso, é uma coisa. Aí eu falo aqui, ninguém vai ouvir. Ninguém vai ouvir. Mas se todo mundo disser que nós estamos dispostos a lutar pela nossa liberdade, aí esses caras vão tremer. Porque soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um. Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um. Primeira coisa que eu preciso de vocês é a coragem. A segunda é a persistência. Eu dito isso aos 4 cantos do Brasil e repito para vocês. O Lula ficou 12 anos da vida, tentando ser presidente da República e perdeu. 12 anos. Se ele tivesse desistido no primeiro, graças a Deus, né? Seria ótimo. Mas não foi. Em 2002 ele é eleito, depois ele é reeleito, escândalo de corrupção. Em 2018, Bolsonaro ganha. Em 2019, Lula é preso. 580 dias ele é solto e vira presidente da República. Ele não tem o apreço do povo, ele não tem o amor do povo, mas ele é persistente. O que eu quero dizer com isso? Se o vagabundo do Lula tem persistência, quem dirá nós? Quem dirá nós? Não estamos numa corrida de 100 metros. É uma maratona. Se você faz parte do grupo de ir na rua não adianta, é sempre a mesma coisa. O Cleitinho fala, Nicolas fala, mas e aí? O que que tem? Meu amigo, o que que eu lembro de Churchill? Se eu perguntar para alguém aqui, ninguém vai saber um projeto de Churchill. Mas você vai lembrar dos seus discursos. Se eu te perguntar o que Martin Luther King fez, talvez no sentido formal você não lembra. Mas se eu te perguntar dos discursos de Martin Luther King, você vai lembrar. A política é feita não somente com o raciocínio, mas também com o coração. E aqui eu sei que tem muitos pais, tem muitas mães que sonharam a vida inteira de ter um Brasil diferente. É inacreditável nós sermos escravos de uma cúpula covarde, corrupta e mentirosa. Podem ter certeza de que há 20, 30 anos você vai ter orgulho de dizer que você estava ao lado certo. Sabe por quê? Porque o presente é deles, mas o futuro é nosso. Força, Belo Horizonte! Força, mineiros! A gente vai vencer! E cada salva de palma aqui é uma fortalecida para quem quer ver um país diferente, para quem quer ver fora Moraes, para quem quer fora Pacheco, porque o Brasil não tem dono, o Brasil é nosso! Obrigado, Minas Gerais! A Liga Nerdola não é nada mais, nada menos do que um grupo de amigos orgânicos, sem briefing nenhum. Que se uniram organicamente, né? Que odeiam a cultura woke. Exatamente. Simplesmente isso. Um grupo de amigos que odeiam a cultura woke porque a cultura woke estragou as obras que esse monte de amigos aprendeu a viver e acostumou a gostar. Os personagens, o identitarismo destruiu a cultura pop, a cultura woke, infelizmente, é o nosso alvo principal. Então a Liga Nerdola
se uniu, isso foi em 2022, mais ou menos 2021, eu acho. 2021 para 2022, a gente se uniu e resolvemos fazer lives. E aí, de lá para cá, a gente só vem juntando mais pessoas nesse grupo. É um grupo bem orgânico de amigos nerdolas. É isso aí. Que ótimo. Olha só, que bom. É importante também para nossa audiência saber. E eu quero começar trazendo o assunto do Wicked, mas antes da minha pergunta do Wicked, eu queria jogar pro Wagner, porque eu tenho certeza que vocês têm 1 milhão de assuntos para falar e 1 milhão de temas mais recentes, né? Então, Wagner, com você, meu amigo. Tem um tema bem recente. Eu já vou jogar, então, uma pergunta aqui para eles para saber se as empresas, elas costumam evitar patrocinar e contratar pessoas que são polêmicas, que são controversas, se isso é um fato mesmo, ou se, na verdade, existe uma clara preferência por um lado aí, né? Porque tivemos essa semana um grande acontecimento. Tem um serviço de streaming que chama Crunchyroll, que é um serviço focado em animes, que contratou uma personalidade um tanto controversa. E aí abriu essa discussão, né? Porque muito se fala que os nerdolas muitas vezes não têm espaço nas grandes empresas, nas grandes marcas, porque são polêmicos, porque falam muito de política. Só que aí a gente vê uma pessoa falando de política do outro lado e ela acaba sendo contratada naturalmente. Então eu queria saber o que o Tony e o Elvis acham disso. Então, show de bola, show de bola. Nós fizemos vídeos sobre isso, inclusive o Wagner foi uma das figuras que esteve por trás desse último acontecimento. O Wagner, ele expôs essa hipocrisia que muitos criadores de conteúdo e muitas pessoas da mídia falam. Ele sempre vem essa premissa de que as empresas, seja ela qual for, não se aproximam de pessoas aguerridas politicamente. Só que, na prática, essas empresas não se aproximam de pessoas de direita. Você pode ser uma pessoa aguerrida politicamente, até ter participado de tretas cabulosas na internet, se você for uma pessoa de esquerda. O fato é que isso é um resultado de toda a hegemonia de esquerda, de toda a ocupação de espaço dessas pessoas de esquerda. Deu hoje esse resultado da espiral do silêncio, onde ninguém pode falar, ninguém à direita pode falar. Então, o que aconteceu foi que uma pessoa que já chamou a torcida do Palmeiras de nazista, essa pessoa, esse dublador, já fez isso, foi contratado para dublar um anime novo, aí sobre por futebol. Essa empresa, sobre futebol. Sobre futebol, meu querido. E aí essa empresa chamou essa pessoa e não teve problema nenhum dele ter se metido nessa confusão, dele fazer declarações que parecem ser declarações racistas. Ele é uma pessoa que tem problema com brancos. Então, se você foi branco, você é humilhado por essa pessoa. Então, o Wagner mostrou isso, que essa pessoa foi contratada apesar disso. Não só o Wagner, muita gente, aí a gente se manifestou. A gente foi lá, fizemos um vídeo, mostramos os prints. Os fãs da Crunchyroll, por exemplo, fãs também, ficaram contra. Exatamente, porque na cara que isso não tem nada a ver, toda essa ideia de que as empresas se afastam de pessoas aguerridas politicamente, é uma mentira. Isso foi apenas criado para manter o status quo. E o status quo mídia, academia, cultura são dominadas pela esquerda, por pessoas de esquerda. Então, você que é uma pessoa mais à direita, mesmo que você seja mais liberal, mais, vou dizer assim, isentão, mesmo que você seja mais isentão, você não vai ter espaço, só o espaço que as pessoas de esquerda querem dar para você. E a Liga Nerdola, ela trabalha nessa área da cultura, principalmente na área de mídia, como um mensageiro. Como a gente está tentando ocupar espaço, abrir espaço, para que produtores culturais possam se manifestar livremente. Uma pessoa de direita tenha condição de fazer uma peça de teatro, mesmo sendo uma pessoa de direita. Não receba um cancelamento. Hoje, a cultura do cancelamento perdeu a força, mas ainda está muito forte, eles ainda têm muito poder, por conta que, dentro de todo esse aparato cultural, midiático e acadêmico,
as pessoas que ainda ditam as regras são pessoas de esquerda, e a gente não tem nada contra você ser de esquerda, você pode ser de esquerda, eu só discordo de completamente tudo que você fala, mas eu tenho que ter o direito de ser uma pessoa de direita. Você pode discordar de mim, mas eu sou cantor, sou músico, sou whatever, e a gente vai continuar fazendo arte. O problema é que a esquerda dominou a arte, ninguém mais que não seja de esquerda pode fazer arte. Oi? Perdão. Douglas, tem uma pergunta para os nossos amigos, Heróis e Mais. Opa, tenho sim. Fala, galera, tudo beleza? Ó, não seguia vocês no Instagram, tô seguindo agora, viu? Seguindo no Twitter já conheci o trabalho de vocês, parabéns. Valeu, sou um grande fã. E eu não posso... Qual que é o nome da página? Nome da página, qual que é? É @Heróis e Mais, tá no Instagram. Isso, .sc. Exatamente. Obrigado, valeu. Não tenho o mesmo nível de conhecimento técnico, mas eu gosto muito desse mundo também. Eu queria saber uma coisa, na opinião de vocês, como é que é feito esse filtro por parte de Hollywood? Porque me parece que não é uma coisa apenas de uma produtora, né? Você tem parece que... e também aparenta que uma produtora ela tem mais assento ideológico do que a outra. Por exemplo, você viu aí agora recentemente o que aconteceu com aquela atriz, né, da Branca de Neve, a Rachel Zegler, no nome dela. Ela deu uma de janja, né? Ela deu uma de janja e foi lá e fuck you, Donald Trump, tá entendendo? Meteu essa. É que a janja foi pro Elon Musk, mas ela agiu similar, né? E logo em sequência, né, ela pediu desculpas. Então me parece que existe por parte até mesmo das produtoras um medo de perder ali alguma coisa, né? Porque, pô, eles pediram para a mulher pedir desculpa e ela se posicionou, tá entendendo? Mas a mesma produtora que é a Disney, né? Ela teve uma participação dos seus maiores ícones, que, querendo ou não, acredito que hoje um dos que mais puxa público para a Disney é a Marvel. E você teve lá o Mark Ruffalo, o Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, até o Capitão América, que triste, meu Deus do céu, meu personagem favorito, que é o Chris Evans, pedindo voto para Kamala Harris, né? Abertamente pedindo voto para Kamala Harris. E isso não foge muito também da própria DC, porque você teve aí, se eu não me engano, acho que o Besouro Azul é da DC ou é da Marvel, vocês me corrigem se eu tiver errado. DC. A Bruna Marquezine, dando um exemplo aqui do Brasil, a nossa Bruna Marquezine, que fez o L em 2022, logo ganhou o protagonismo em 2023 com o Besouro Azul. Então, assim, me parece que essa guerra olha, fica mais ou menos no morde e assopra. Você pode xingar, mas você não pode xingar tanto. Você pode se posicionar, mas você não pode se posicionar tanto, senão a gente acaba perdendo alguma coisa. É mais ou menos isso ou eu estou errado, senhores? É exatamente isso. Em 2022 explodiu, meu querido Kleber, explodiu na internet uma reunião de uma das executivas chefes da Disney. O nome dela é Ellen, é isso? Karen Burkle. Karen Burkle, essa mesmo. Explodiu essa reunião de que nesta reunião ela disse: nossos conteúdos, a partir de agora, nós vamos fazer o possível para que 50% desse conteúdo seja identitário. Identitário, e aí você engloba no meio desse identitarismo tudo. Tudo que a esquerda é hoje. A esquerda hoje é a esquerda identitária, apesar dessa esquerda mais marxista old school, está querendo agora jogar fora, né? Exatamente. Então, regurgitar os identitários. Neste ano de 2022, com essas declarações, então, que vazou, né? Foi um vazamento, um repórter conseguiu... Um insider, uma pessoa lá de dentro. Conseguiu divulgar isso aí. E depois deste momento, a Liga Nerdola, inclusive, se fortaleceu. E essa declaração, esse vazamento, abriu os olhos de muita gente para o que estava acontecendo dentro da Disney. Você falou de morde e assopra. De lá para cá, eles aumentaram a aposta, né, sobre o identitarismo nos filmes, nas animações, em tudo. Eles aumentaram a aposta e eles tiveram resultados horríveis, muitos prejuízos. O morde e assopra é por causa disso, por causa desse prejuízo que está muito latente. E
Pô, Bob Iger agora declarou que vai, né, o CEO da Disney declarou que vai sair fora. Não tá aguentando. Ele voltou, retornou, tinha saído, retornou para a Disney para ver se melhorava, mas não está adiantando muita coisa. Então ele vai sair de novo. Ele fez declarações bem claras sobre o wokeísmo, sobre como as produções da Disney perderam foco no entretenimento e por consequência, perde o foco também na questão de ganho. O que acontece é que muitas pessoas pensam que executivos são pessoas isentas de ideologia. E a gente vai para a primeira pergunta que o Wagner fez para a gente. Bob Iger é uma pessoa de esquerda. Bob Iger tem sonho de ser presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, que é o partido de esquerda, está se tornando cada vez mais de extrema esquerda. Tivemos aí uma presidente que a pauta dela era a pauta woke, inclusive perdeu o pleito por conta disso, e a esquerda raiz já está jogando para fora o wokeísmo, dizendo inclusive já tá que o wokeísmo cuspindo, é de direita. O Wagner fez um vídeo incrível no canal dele sobre isso, o Heróis Mais também fez um vídeo sobre isso. Então, falando sobre essa questão dos atores, dos artistas, de maneira geral, nós temos uma tendência que essas pessoas são mais à esquerda. Só que executivos, pessoas do mercado financeiro, criou-se uma ilusão de que essas pessoas não são de esquerda, porque lidam com o capitalismo, com o dinheiro, ganham. Isso é uma ilusão completa. Essas pessoas também têm suas ideologias, essas pessoas, inclusive, são até mais de esquerda do que outras, porque eles têm um termo chamado crença de luxo, que faz com que essas pessoas, depois de ganharem tanto dinheiro, elas comprem ideias, e ideias absurdas. Então, a gente fez um vídeo sobre isso. Tem vídeo no canal sobre isso. Então, o que nós temos que entender é que tudo isso é uma guerra de narrativa e uma guerra política. Infelizmente, a cultura hoje se tornou um panfleto. E nós não estamos dizendo aqui que uma arte é ruim se tiver uma mensagem moral, uma mensagem política. Ela é ruim, na nossa visão, quando essa mensagem é panfletária. Quando ela está acima do entretenimento. Quando essa mensagem ela não acrescenta dentro da história um aspecto de conflito ou um aspecto que vai fazer com que eu até pense melhor sobre aquele assunto. A gente do Heróis Mais, a gente consome todo tipo de conteúdo e de toda sorte de autores. Se a pessoa é de esquerda, tudo bem, ela fez uma boa obra, ela conseguiu fazer uma obra que é interessante, mesmo lacrando. Opa, saúde. Saúde. O grande lance é que as pessoas que já estão cansadas da politicagem são chamadas de extremistas, porque não estão mais aguentando a politicagem. E eu acredito que esse é o ponto mais importante da Liga Nerdola, é as pessoas terem a possibilidade de não quererem assistir sem serem chamadas de racistas. Exato. Por exemplo, se você criticar uma mudança de etnia, você pode criticar, é seu direito. Só que as pessoas, por conta do wokeísmo politicamente correto e toda a cultura do cancelamento, hoje são canceladas. Hoje não mais, perdeu a força, a cultura, como eu falei, do cancelamento. Mas eu acredito que essa liberdade é o mote principal do movimento da Liga Nerdola. Você gosta, por exemplo, de House of the Dragon, que é uma série lacradora, mas que tem suas qualidades, show! Você não é menos, ou você não é melhor ou pior do que eu, que não gostei da segunda temporada. Só que o que acontecia? Poxa, não gostei do anel, dos Anéis de Poder, porque os caras fizeram uma lacração louca. Aí você é machista. Aí você é machista, racista. O Heróis e Mais foi chamado de racista, porque nós não gostamos dessa mudança dos Mas vocês são brancos? Pois é. Esse é o ponto. Então, assim, negão. Só para finalizar o que o Douglas trouxe, os Vingadores foram derrotados apenas por um na Liga da Justiça, que foi o Shazam. O ator Zachary Levi, ele falou que apoiava o Trump, então colocaram todos os Vingadores e eles perderam para Era pro Shazam. Imagina se o Henry Cavill tivesse se manifestado. Deixa eu falar, meninos, toda obra de arte, desde uma HQ, um filme de super-herói, um filme de Fellini, de Bergman, um livro de Dostoiévski, ele, de alguma forma, ele reflete, ainda que conteste, os valores de uma época. O que eu percebo, eu acho que vocês concordam comigo, é que não são os valores de uma época que são representados
pelos esses novos filmes ou HQ de super-heróis, mas são valores de uma elite que quer impor valores à população. O que acontece? Essa população tem rejeitado não só esses valores, como esses HQ. Agora, eu vou perguntar uma coisa em relação à produção e ao lucro. Essas produções estão dando prejuízo, não estão? Existe algum contramovimento, do ponto de vista até financeiro, em relação a essa ideologização desses HQs? Você tem sim um contramovimento. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, que a cultura do crowdfunding é uma cultura muito mais enraizada. Muito mais sólida. Muito mais sólida. Você tem HQs que dentro desse financiamento coletivo arrecadam milhões de dólares para fazer HQ. Sim. Aqui no Brasil, você tem algo parecido que o pessoal da Super Prumo está fazendo com o Joe Bennett, o Laudelino, fizeram com o Dom Pedro I, a HQ do Dom Pedro I. Você tem também no Brasil... A Quimera, a editora Quimera. A Quimera, você teve também o Doutrinador, do Luciano Cunha. Então você tem... lá nos Estados Unidos você tem também o Daywire, que estão fazendo também produtos próprios. Eles vão fazer agora o filme da Branca de Neve para competir diretamente com o filme que foi feito. Inclusive que criticam o politicamente correto, né? O pessoal do Daywire. Sim, eles também fazem filmes de comédia e tudo mais. O que acontece é que o movimento nos Estados Unidos... Lá nos Estados Unidos, os quadrinhos é o Rippaverse. Isso, do Eric July. Do Eric July. São esses quadrinhos que estão... O último crowdfunding... Também o Comics Gate. Do Ethan Van Sciver, também com Cyberfrog. Pra você ter uma ideia, os caras, no último crowdfunding da Rippaverse, os caras arrecadaram mais de 3 milhões de dólares. O Joe Bennett participou do último... Em pouco tempo. Do Alpha Score, e eles arrecadaram mais de 1 milhão com o quadrinho que o Joe Bennett escreveu. Depois desses 3 milhões, teve mais 1 milhão. Isso. Então, você tem, sim, público que quer consumir produto de entretenimento, seja ele quadrinho, qualquer um. Boa. Você teve recentemente vários filmes da própria Disney, de Hollywood de maneira geral, que foram muito bem na bilheteria porque se afastaram desse okeísmo. O que acontece é que as empresas perceberam, falando de uma forma geral, perceberam que o investimento deles nessa questão ideológica gerou prejuízo. Então, eu acredito que tudo é cíclico. Então, agora a gente vai ter um movimento, eu não digo contrário de Hollywood, mas muito mais neutro. Você teve Deadpool e Wolverine, que foi um filme de mais 18, que arrecadou mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Um filme que... A segunda maior bilheteria do ano. Teve piada contra os wokes. É um filme descaradamente que fez... Ou seja, há um contramovimento, né? Sim. Há um contramovimento. Tony Alves, o HQ do July, inclusive, que também tem um herói negro totalmente autoral, independente, vendeu mais que a HQ do Miles Morales. Sim, exatamente. O Miles Morales é um personagem flopado, é uma âncora woke. A Kamala Khan, não a Kamala Harris, Kamala Khan é uma personagem flopada, uma personagem woke. E a Marvel mudou todos os poderes dela justamente para fazer com que a Capitã Marvel, que é outra personagem flopada, também tivesse alguma chance. Então, esses personagens não vendem mais nada nos quadrinhos. O que vende nos quadrinhos, comics, Batman, X-Men, Conan vende muito. O X-Men, as sagas clássicas. Conan, macho tóxico. Exato. Pô, mas Conan é foda, cortava a cabeça dos homens, pegava tudo quanto é mulher, é o mais Para você ter ideia, antes do Schwarzenegger, eu li o Conan. Sim, é sensacional. Para você ter ideia, Adriles e bancada, o Conan foi rejeitado pela Amazon Prime. O Conan foi rejeitado pela Amazon Prime porque era muito tóxico. E aí eles não fizeram uma série do Conan para fazer a série da Roda do Tempo, pois a série da Roda do Tempo tinha mais abertura para você trazer lacração. Exato. O Conan não tem abertura para você fazer lacração. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês pontual. O Senna é um herói woke ideal? Porque ele era todo politicamente correto, bonzinho, legalzinho. Nada. O Senna... o Senna era de direita? O Senna era totalmente bonzinho. Casca grossa. Mas a vida do Senna deve ser muito chata. Tiraram até a Galisteu da produção, coitado. Não. Adriles, o pessoal, os wokes querem cancelar o Senna porque falam que se ele estivesse vivo hoje, ele seria bolsonarista. O Senna era bonzinho, politicamente correto. Peraí. A imagem pública do Senna
era de bom menino e tal. Agora, ele na pista e ele com os outros competidores, com os outros pilotos... Ele era sujo. Não, ele não. tirou o Prost da corrida para ganhar o campeonato. Ele jogava sujo. O Prost chamou de sujo. Não dá pra você falar que o cara era um santinho bonzinho. O cara era casca grossa. O cara era... Na pista. Eu assisti o primeiro episódio e o segundo da série do Senna. E a Galisteu, hein? Tiraram ela. Peraí, calma aí, Adriles. Não, calma aí, senão vai perder. A gente perde a mão, vira uma Vai coisa lá. de fofoca. Vocês viram o novo filme do Senna, não? Do Netflix? A nova série. É uma nova série. Ah, tá, é uma série. Vocês Os viram dois ou não? primeiros, eu assisti os 2 primeiros episódios e como entretenimento eu achei fantástico. É Muito bom, mas bom. o que tinha na vida do Senna que era bom? Nada. Como entretenimento, é uma série bem produzida. Mas assim, é porque Eu gostei. Você tem vários arquétipos. O herói bonzinho também é um arquétipo necessário. Sim. Ele precisa Exato, existir. né? Se a gente pensar no Superman, o Superman... Chato pra cacete. Então, mas aí veio a questão do gosto, pessoal, né? O Adriles acho que gosta de coisas mais... Gosta do Wolverine. Igual do Batman. Mais do O Superman Batman. tem que colocar um supositório de kriptonita nele para ele ficar mais Mas fraco. se você olhar o Batman, Adriles, o Batman também é um personagem extremamente... ele tem um norte Ele é moral ambíguo, muito ele é alto. mau. Ele tem um norte moral muito alto. Tanto é que o Batman... Não mata. Ele se torna o Batman porque ele idealiza o pai. Ele idealiza o Thomas Wayne como o Superman. Então, quando ele conhece o Superman, ele vê no Superman o pai dele. Então, Legal. assim, nós temos os heróis, eles, apesar do anti-herói... Mas ele é pessoal deprimido, angustiado, meio Não, eu fudido. sei que o Batman tem conflitos mais Mas próximos da é a gente. complexidade, mas é a Só complexidade que do personagem, é isso que é legal. Por isso que eu gosto do Batman. O Superman é chato, usa Eu gel sou no fã cabelo. do Superman. É porque eu sou fã do Superman, peraí. Não, o Superman é chato pra cacete. O Superman não tem Então, falha, não tem nenhum erro. ele Super tem- bonzinho. Mas Chato esse é pra o ponto. Ele tem uma falha gigantesca. A falha dele é ele não ser humano. Ué, Então, presta atenção. Ele não é humano. Ele não é daqui. Ele é um deus dentro dessa terra. isso é Então, falha? isso é uma falha. Por quê? Porque ele Porque- quer ser humano, né? Porque em qualquer lapso de diferença moral que o Superman tem, ele se torna um ditador. É. Então, é muito Mas mais isso é uma difícil. virtude. O cara tem poder pra dominar o mundo e não domina. O cara é um Esse é, santo. mas Não, é esse é o dilema, ponto, é o esse é o dilema. conflito. O Marco Mas é Antônio dilema. é o foda Mas do Superman. esse- O Marco Antônio usa o poder dele pro mal, às vezes. Pra conquistar as menininhas inocentes, entendeu? Se o Superman fosse igual o Marco Antônio, conquistasse as menininhas virgens inocentes, aí eu seria fã dele, aí seria amigo. Fala, pessoal. É óbvio que todo mundo merece férias, mas quem está trabalhando pela censura não tira férias. E é por isso que eu não posso abaixar a guarda e nem vocês. A gente preparou o melhor de 2024 para 2025 vir com força total. E o Fio Diário ainda tem muito conteúdo exclusivo para você. Então, mais importante do que nunca, assine o Fio Diário que você vai adorar. A gente precisa da sua assinatura para continuarmos com essa vitalidade para enfrentar um 2025 com muita força. Não vamos desistir. Um Feliz Natal e um 2025 ainda melhor.